E eu queria ler, então hoje eu quero ler, depois a gente vai e conversa, tá? Eu vou ler na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, eu vou ler a partir do 8, e aí diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores entrarão junto desde Egi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande e multidão excessiva. Mas os charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para o sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará suas folhas, não faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Bom, aqui a gente leu algo muito bonito. A Bíblia é o único livro, falando de religiões, tá? Só para a gente se situar, falando de religiões, a Bíblia é o único livro que contém profecias. Ou seja, uma pessoa é levantada e ela profetiza a respeito de algo que vai acontecer. A Bíblia é o único livro que tem esse tipo de fala, profecias. E isso que nós lemos foi um profeta, o profeta Ezequiel, profetizando para o povo de Israel, o povo judeu da época. Mas por que ele estava falando isso? Vamos voltar só um pouquinho. Um tempo atrás teve um povo, um império que era muito grande e muito poderoso. E a gente já ouviu falar da seguinte maneira: Babilônia. E hoje a gente vê aí na televisão alguma coisa parecida, né? Então esse reino que existia, a Babilônia, era um reino muito forte, muito poderoso. E eles estavam conquistando os povos em volta dele. E dentre esses povos havia Israel, o povo escolhido de Deus. Porém, a gente pode chegar e perguntar: poxa, mas por que o Deus Todo-Poderoso então deixou que acontecesse isso com Israel? Deixasse que um império viesse e tomasse, destruísse Jerusalém, se é que Deus é o Todo-Poderoso. E aí a gente vai entender quando a gente segue o caminhar desse povo de Israel. Então Deus tirou o povo do Egito, levantou esse povo, levou-o no deserto, sustentou-o no deserto, manteve esse povo no deserto por um bom tempo, prometendo uma terra. Levou esse povo para essa terra prometida. E aí quando esse povo chegou na terra prometida, ele dominou os povos em volta ali. Eles começaram então a se tornar uma comunidade, um país, algo constituído ali. E a única coisa que Deus queria desse povo, olha, é que vocês adorem o único e verdadeiro Deus. É isso que Deus pedia. Adorem o único e verdadeiro Deus. Pronto. Só que o que acontecia? O povo de Israel começavam a ver os povos em volta que ficaram, a prática que eles tinham, o que eles faziam, né, o que eles deixavam de fazer, como que era feito, e aí eles falavam: aquilo ali é bom. E começavam a deixar de adorar o Deus verdadeiro e passavam a adorar os deuses dos outros povos. Eles têm Baal, vamos adorar esse Baal aí também, porque eu acho que aquilo que eles fazem lá é legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso entristecia Deus nesse sentido. O povo deixava de acreditar no Deus verdadeiro. E aí Deus vem levantando profetas. Isaías, você vai ler Amós, você vai ler Ageu, vários profetas
dizendo, olha, Deus vai destruir vocês, vai deixar que vocês sejam destruídos, se vocês não voltarem a adorar o Deus verdadeiro. Não porque é um castigo ativo de Deus, então eu vou castigar. Deus apenas falou, olha, eu não vou poder pôr a mão para ajudar. E aí vocês ficarão na mão desses reinos, desses povos. E aí até que aconteceu. O povo de Israel foi destruído, mais ou menos, aí para a gente situar na história, 500 anos antes de Cristo. Babilônia invadiu Israel e destruiu Israel, destruiu o templo de Israel. Foi destruída. E levou esse povo cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, enquanto eles estavam cativos, Ezequiel escreveu isso que nós lemos. Até aqui tudo bem? A gente consegue entender. E aí ele escreve, olha, haverá um rio que vai descer debaixo do trono. E esse rio vai fazer todo esse percurso até chegar no Mar Morto. E quando esse rio chegar no Mar Morto, tudo que tiver ali viverá, voltará a ter vida. Ele, antes desse capítulo, ele começa a dizer, olha, Deus vai restaurar. Deus vai renovar. Deus vai trazer de volta. Deus vai instituir de novo um lugar santo. Deus vai restaurar o lugar de adoração. E quando esse lugar de adoração estiver pronto, haverá esse rio. E aí eu quero tirar só duas situações. É uma passagem muito grande, muito rica. Mas eu quero tirar só duas situações para a gente não perder muito tempo, né, para a gente aproveitar para a aula de vocês. No versículo 9, ele fala, por onde o rio passar, tudo viverá. E aí eu quero trazer para a gente. Então, estamos todos no mesmo barco, ninguém aqui é melhor que ninguém. Não? Todos nós temos do nosso lado que a gente erra, que a gente peca. Meu, eu sou fraco naquilo, eu não consigo, eu vou lá, eu xingo, eu bato, eu vou lá e, meu, quando vê já foi, já aconteceu e, meu, eu erro. Todos nós temos uma situação dessa. E a gente às vezes não consegue passar isso, passar de fase, vamos dizer assim. E a gente fica sempre naquela, batendo, dando murro em ponta de faca, murro em ponta de faca. Mas aí Deus vem e fala, olha, haverá um dia que o lugar santo será restaurado. Eu vou chamar vocês de volta. E Deus nos chamou, todos nós aqui novamente, porque um dia essa água chegou até nós. No Novo Testamento, no livro de João, Jesus Cristo ele para falar com uma mulher. E ele fala assim para essa mulher, Jesus Cristo, ele fala assim, olha, se você beber da água que eu te der, essa água se tornará em você rios de água viva que jorrem para sempre. Jesus é a água viva. E para quem tem curiosidade, você vai lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Jesus é a água viva que sai do trono de Deus. Então essa água que Ezequiel estava falando, ele estava falando de Jesus Cristo. E todos aqueles que por onde essa água passar, voltará a ter vida. E aí eu quero perguntar, o que é que está morto na sua vida? O que é que precisa talvez ser restabelecido, ressuscitar na sua vida? O que é que precisa talvez voltar a ter vida? O que é que precisa talvez voltar a ter um sonho, a sonhar? O que que é? É a sua motivação que está perdida? São os sonhos que você largou para trás? Eu não tenho mais vontade de sonhar, a minha motivação parou. E quando eu falo motivação, eu não estou falando daquele cara que chega, e aí, Del, beleza, vamos lá, hoje eu quero dançar, hoje, meu, tô 10, cara, tô beleza, tal. E aí o pessoal vê, mano, esse cara é motivado, eu quero espelhar nele. E aí você vê o cara à noite, todo de cabeça baixa. Aí o Del chega, e aí, Toninho, tá de cabeça baixa, o que foi? Ô, Del, gasta 10 reais aí que eu preciso fazer um esquema ali para voltar o meu ânimo. Aí o Del, opa, já pegou a fita, né? Não vou emprestar nada, não tem, não sei o quê. Não é esse tipo de motivação. Motivação que eu falo é você acordar de manhã e falar, meu, eu vou enfrentar esse dia. Com as dificuldades, com os problemas, vai bater na minha cara, vai me derrubar, mas eu não vou desistir. Porque um dia Deus olhou para mim e esse Deus não vai deixar que eu fique sozinho. Isso é motivação. Não estou falando de algo absurdo, que sai ganhando, não é isso.
é você levantar e falar, hoje eu vou viver esse dia da melhor maneira que eu puder. E vai enfrentar esse dia. E os sonhos? Deixou de sonhar? Deixou de acreditar? Ficou morto? Por onde esse rio passar, que é Jesus Cristo, tudo voltará a ter vida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, nós lemos lá no versículo, acho que 12, que existem os charcos. Olha, mas o charco não será limpo. Charco é difícil de entender, né? Eu vou falar no popular, tudo bem? Já ouviu falar? Esse curva de rio, aquele cara parece curva de rio, tudo que é de ruim parou ali. Aquela pessoa é curva de rio, tudo que é de ruim parou ali. É exatamente isso. Charco é curva de rio, literalmente falando, porque na curva do rio é onde vai empoçando as coisas que vai passando e vai parando ali, vai ficando ali, vai apodrecendo ali. E às vezes, talvez aqui no nosso meio, tem pessoas que já falaram, eu já me atirei nessas águas. Eu já andei um pouco nessas águas. Mas sabe como que a gente às vezes anda? Olhando para trás. Eu não gosto muito de praia, eu vou, mas não é o meu preferido. Mas quando eu vou na praia e eu vou mergulhar na onda, a primeira coisa que eu faço na hora que eu vou subir é ver se está dando pé. E eu olho para ver se o foco que está lá na areia, que é onde eu deixei minhas coisas, está no mesmo lugar. Porque o mar, quando você vê, você já está longe. E aí a gente vai na água olhando para trás para se perder. E tem pessoas que entra nessas águas, entra nesse caminho olhando para trás. Eu não posso esquecer. Ali eu deixei minhas coisas ali, eu deixei algo ali. E são coisas que, de repente, você fala, eu não preciso mais daquilo. Porque eu tenho um novo para viver, eu tenho um rio para percorrer. Eu tenho algo novo. E esse rio é algo que vai me trazer vida. Então aquilo que está lá atrás, que me deixava parado, eu não quero mais. Mas aí a pessoa anda um tempo, aí ela vê a curva do rio e ela fala, você quer saber, vou parar por aqui. Deixa eu ficar aqui, não dá mais para mim. E fica ali parado, como curva de rio. E aí começa a apodrecer. E aí vê tudo tá errado, nada tá bom, nada presta, ninguém presta, a família não presta, a política não presta, ninguém presta. Porque a pessoa parou na curva do rio. E aí eu quero deixar então pra gente nessa tarde refletir duas situações. Se você precisa que algo ressuscite, precisa voltar a ter vida na sua vida, voltar a ter os sonhos, se jogue nesse rio. Não estou falando de religião. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo, quando ele veio, ele não falou, olha, eu vou fundar o cristianismo. Não. As pessoas foram chamadas de cristão porque tinham uma conduta parecida com a de Jesus Cristo. Eles se identificaram dessa forma. Então as pessoas deram esse título. E para a gente se situar hoje na sociedade, nós somos evangélicos, protestantes, cristãos. Mas Jesus Cristo não é religião. E é essa água que eu quero deixar para a gente nessa tarde. Águas vivas. Tudo bem? E a segunda e última situação para a gente agradecer a esse Deus. Se por algum motivo você parou nessa curva de rio, essa tarde, se solte. Se solte, porque existe um percorrer desse rio ainda. Existe um andar nesse rio que ele vai te levar a lugares que você ainda não viu. E você vai passar a ser também um anunciador dessas águas vivas. E onde quer que você vá, como esse rio, você vai levar vida para as pessoas. Amém? É essa reflexão que eu quero deixar nessa tarde para você. Eu queria, se você puder, fechar os teus olhos para a gente agradecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade. Quero agradecer a Ti, ó Deus, porque há 2000 anos atrás, o Senhor se colocou numa cruz e falou, olha, todos aqueles que virem até mim receberão vida. E o Senhor é essa água viva que nós falamos aqui. Senhor Jesus, seja isso em nossas vidas. Renova aqui cada vida, os sonhos, renova aqui o ânimo,
ânimo, a alegria, o vigor de cada um aqui. Eu também preciso desse renovo. As pessoas que por algum motivo pararam, que elas possam vir a ter essa motivação de voltar a continuar, porque existe um novo. E esse novo é bom, é perfeito e agradável, como diz a tua palavra, Senhor Jesus. Seja isso para as nossas vidas nessa tarde, para cada vida e cada família aqui representada, cada lar aqui representado, que com certeza nós temos os nossos problemas, nossas situações, mas que nós possamos experimentar da sua água, que é uma água viva, uma água que traz vida, que renova o nosso interior. Seja assim para cada vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém?